Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 13. 3. A terceira razão pela qual alguns não recebem a cura de Cristo é a incredulidade da comunidade. Embora Jesus, em outros lugares, tivesse operado maravilhas e curado todos os enfermos, quando ele chegou a Nazaré, a cidade onde fora criado, não fez milagres por causa da incredulidade das pessoas. Marcos 6, 5 e 6. Pense nisto. O próprio Cristo, sob a plenitude da unção do Espírito Santo, impedido de agir pela incredulidade da comunidade. Diante desse fato, devemos estranhar que atualmente alguns não sejam curados em certas cidades? Deus não permitiu que os milagres de cura operados por Jesus Cristo fossem manifestos em locais onde, por causa da incredulidade, as pessoas declaravam que o Filho do Altíssimo era mentiroso. Por que Deus permitiria que maravilhas ocorressem em nossos dias sob as mesmas circunstâncias? Paulo, trabalhando entre povos pagãos, algumas vezes encontrou mais credulidade do que Jesus em sua própria cidade. Marcos 6, 5 e 6, Atos 14, do 1 ao 3. Em lugar do ensino bíblico sobre cura divina aos cristãos de hoje, são ensinadas as tradições religiosas que transformam todo o mundo em uma Nazaré, cheia de incredulidade. Quero dizer que, atualmente, a descrença coletiva é quase universal. Aqueles que pregam o evangelho pleno e oram pelos enfermos são obrigados a trabalhar em uma Nazaré. Os resultados obtidos são proporcionais à habilidade de lançar fora as tradições dos antigos relacionadas à cura e ensinar às pessoas o que as Escrituras dizem de fato a respeito. Fazendo isso com ousadia, digo que Jesus Cristo, e não nós mesmos, tem mais sucesso operando prodígios em todas as cidades onde realizamos campanhas do que teve em Nazaré, sua própria cidade. Não me interprete mal. Não estou afirmando que nós tivemos sucesso. Falo sobre o que Cristo faz sempre que as pessoas são instruídas por meio de nosso ministério, a fim de que saibam o privilégio que têm no que diz respeito à cura. Será que o fato de que o Senhor não pôde operar milagres em Nazaré prova algo além da incredulidade do povo? Se os enfermos podem ser curados sem fé, por que Jesus não foi em frente e curou em Nazaré? A Bíblia responde: por causa da incredulidade deles. Se afirmamos que alguns não recebem a cura divina por questionar a disposição de Cristo de curar todos os enfermos, por que então não questionamos sua disposição de salvar todos os pecadores, para explicar o fato de que muitos não serem salvos? Em certa ocasião, uma única mulher dentre uma enorme multidão tocou as vestes de Jesus, esperando ser curada. Posteriormente, multidões inteiras fizeram o mesmo. Trata-se de uma questão de conhecimento e fé. Depois que os discípulos falharam em libertar o menino epilético mencionado nos evangelhos, Mateus 17, do 14 ao 21, Marcos 9, do 13 ao 32, Lucas 9, do 37 ao 45, se alguns teólogos daquela época fossem como muitos de hoje, teriam se concentrado no fracasso e afirmado: agora temos a prova de que nem sempre é a vontade de Deus curar. No entanto, o pai queria que o filho fosse restaurado. O próprio menino desejava a cura. Os discípulos, divinamente inspirados para expulsar demônios e curar enfermos, ansiavam pelo milagre. Mesmo assim, diante de circunstâncias similares hoje, alguns explicariam tal fracasso como não sendo a vontade de Deus que aquele indivíduo fosse curado. Tais pessoas criariam uma teologia a partir do fracasso. Porém, Jesus desceu do monte e libertou o menino, provando assim que era a vontade de Deus curar, mesmo quando seus discípulos não conseguiram. Por que não há uma teologia a partir desse ponto? Quando o pai do menino disse para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, Marcos 9, 22, parte B, o mestre recusou-se a assumir a responsabilidade por aquele fracasso. Então respondeu: se tu podes crer, versículo 23, parte B. O homem exclamou: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Versículo 24, parte B. Certamente aquele pai recebeu a ajuda solicitada e obteve a bênção. Mesmo os apóstolos tendo falhado, Cristo curou o menino.
Considerando que ao ministério de cura somos compelidos a labutar em face a uma incredulidade geral, e o fato de que quem prega sobre a salvação apenas da alma trabalha em um meio no qual há uma grande aceitação, creio que Deus está dando provas da cura divina tão claras e convincentes quanto as provas da regeneração, mesmo sem a quantidade de ensino desejável para produzir a fé. Quando considero a falta de instrução sobre cura divina, o ambiente desprovido de espiritualidade nas igrejas e a atitude geral concernente a essa parte esquecida da doutrina, em vez de perguntar-me por que alguns não são curados, fico maravilhado com o sucesso que Deus está concedendo àqueles que oram pelos enfermos. Já vimos muitos surdos-mudos serem curados, quando praticamente pessoa alguma na reunião esperava. Será que a saúde física dos que testificam ter reconhecido cura divina pode ser comparada com a saúde espiritual daqueles que se opõem à doutrina da cura divina? Será que os cristãos professos dão uma prova mais convincente da doutrina da regeneração do que aqueles que foram curados testificam sobre doutrina da cura divina? Os primeiros deveriam ser mais convincentes, pois ouviram a palavra de Deus toda a vida, enquanto que a maioria daqueles pelos quais oramos e receberam cura ouviram sobre esse assunto apenas por alguns dias. Atualmente, muitas pessoas foram curadas de mudez, de cegueira de infância, e agora ouvem e enxergam muito melhor do que os membros das igrejas o fazem espiritualmente. Já vi muitos que, antes de receber a oração, não conseguiam dar um passo, mas depois passaram a andar melhor do que muitos cristãos caminham espiritualmente. Mesmo assim, a maioria dos cristãos ouviu a vida toda que Deus cura a alma, enquanto os que foram curados ouviram poucas vezes que Deus cura também o corpo. Todos os batizados são lavados de seus pecados? Não, somente aqueles que têm fé. O papel que a água tem na ordenança do batismo, o óleo desempenha na unção dos enfermos. Suponha que alguém me falasse: tal pessoa foi ungida, mas não foi curada. Eu responderia: tal pessoa foi batizada, mas não foi salva, não foi curada da enfermidade do pecado. Se me dissessem: conheço uma pessoa que foi ungida por você e não sarou, eu retrucaria: conheço um homem que foi batizado por você e cuja alma nunca foi curada. Milhares de pessoas que já passaram pelo batismo nas águas nunca tiveram a experiência da regeneração, e isso é infinitamente pior do que não receber a cura física. Alguns afirmam: se tal pessoa fosse curada, eu acreditaria em cura divina. Por que não ser coerente e assumir também que, se tal pessoa se convertesse, acreditaria-se na salvação? Isso é o mesmo que declarar: acreditarei na experiência de alguém em detrimento de Deus, de sua palavra e da experiência das milhares de pessoas que já foram salvas e curadas. Após o Senhor ter curado a tantos de suas aflições, por que dizer: não acreditarei a menos que cure mais um? Você rejeitaria a doutrina da consagração porque alguns membros de igreja não são consagrados, embora milhares sejam? Ouvi um pastor comentar a respeito do trabalho de outro evangelista. Fulano foi ungido e recebeu a oração, mas faleceu logo depois. Aquele mesmo pastor batizara uma pessoa, aceitando-a como membro da igreja e declarando que a alma dela fora curada do pecado. Contudo, tal pessoa morreu sem o novo nascimento, perdeu a sua alma. Isso é infinitamente pior do que um cristão que não foi curado de sua enfermidade morrer e ser levado à glória. Se o testemunho daqueles que afirmam terem sido curados deve ser rejeitado porque, depois de um exame médico minucioso, comprovou-se que eles não tinham uma saúde perfeita, então, para sermos coerentes, por que não permitirmos que um homem de Deus com discernimento espiritual, como foi o apóstolo Paulo, examinasse os que se opõem à doutrina da cura divina e rejeitasse o testemunho de todos aqueles que não atingissem o nível de espiritualidade que a Bíblia considera como uma alma saudável? Depois de atestar milhares de milagres, estou convencido de que as provas das curas são tão claras e convincentes quanto as da regeneração. Mesmo assim, não criei uma doutrina com base nessas respostas de oração.
Desejo continuar pregando o Evangelho, mesmo que não veja mais pessoa alguma, salva ou curada, enquanto viver. Estou determinado a fundamentar as doutrinas na imutável palavra de Deus, não em fenômenos. Pastor algum poderá obter resultados até que, por meio da pregação, a fé se manifeste sobre aquilo que a palavra diz. 60 igrejas nos Estados Unidos não conseguiram registrar um caso de conversão em um ano inteiro. Mesmo assim, não me basearei nesse fato para contradizer a doutrina da regeneração ou qualquer outra do Evangelho. Alguns dizem, cremos na cura, mas não faremos propaganda. Noto que uns que não se alegram com aqueles que receberam a cura de Cristo estão prontos a enfatizar o fracasso, mas nada comentam sobre os sucessos. Para mim, é um mistério como um cristão pode não se alegrar quando um aflito é libertado do sofrimento. Eu não somente me alegro quando o enfermo é curado, como também fico feliz em proclamar o milagre ao mundo. O mandamento é: fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Salmo 105:1, parte B. Jesus ordenou ao homem de quem expulsaram uma legião de demônios que ele voltasse para sua comunidade e falasse sobre a grande misericórdia de Deus. O texto bíblico narra: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Marcos 5:20. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, menciona-se que multidões foram curadas por Cristo em Decápolis, e todos glorificaram o Deus de Israel.